Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui falando sobre o seguinte tema. Esse tema aqui, muitos religiosos, líderes religiosos gostam de afirmar, mas será mesmo que o Azazel descrito lá em Levítico 16, né? Será que esse Azazel, ele realmente é um demônio? Bom, se você quer saber mais sobre esse tema, eu aconselho você a vir comigo até o final desse vídeo. Mas antes, pessoal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Deixe aí o seu like, porque quando você faz isso, você nos ajuda a ter engajamento aqui na plataforma do YouTube e esse conteúdo aparecer para mais pessoas. E se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades que sempre são colocadas aqui, tá? Nós estamos aí, eu acho que com quase 500 vídeos, se já não estiver alcançado os 500 vídeos. E hoje nós vamos trazer mais um tema aqui, tá? Para desmascarar, óbvio, os líderes religiosos que pregam a mentira em muitos lugares, ou seja, pregando pensamentos, conclusões equivocadas. Será que Azazel ele é um demônio, como muitos líderes religiosos afirmam? Nós temos o nosso texto aqui, eu até mesmo esqueci de colocar aqui, já vou até deixar aqui o capítulo, ou seja, que é do versículo 8, né, até o versículo 10, ou seja, de Levítico, né? Nós temos aqui 16 até o 10 de Levítico, que vai dizer o seguinte: lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário, que algumas traduções colocam como Azazel, tá? Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação, né, por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Tá? Então, este é o nosso texto aqui, que algumas vertentes, principalmente os adventistas, gostam de dizer que esse bode emissário, ou seja, Azazel, que é a palavra que está em hebraico, Azazel, né, ou Azael, né, que é um demônio, tá? O contexto histórico, ou seja, grande parte dos ritos descritos na Bíblia dependem da responsabilidade de classes de sacerdotes, tá? Então, a maioria dos ritos que tem dentro da Bíblia vai ter ali o ofício sacerdotal incluído, tá? Ou seja, parece que é um compêndio para endossar que o sacerdote é a autoridade máxima para desempenhar algum rito perante o Senhor, entre o Senhor e o povo, né? Levítico demonstra como essa hierarquia de sacerdotes masculinos fica restrita à tribo de Levi, traçando ascendência até Arão, irmão de Moisés, que é apresentado em Êxodo como o primeiro sumo sacerdote, tá? Os sacerdotes eram especialistas em práticas rituais. Eram treinados de forma rigorosa, sendo os principais responsáveis por apresentar sacrifícios diante de uma divindade, tá? Os sacerdotes recebiam parte dos sacrifícios oferecidos, o que constituía o seu sustento e recompensa material pelos serviços prestados. Então, ao mesmo tempo que eles apresentavam as ofertas, eles tiravam a sua parte também para o seu sustento, né? As ofertas apresentadas pelos sacerdotes eram feitas para remediar a impureza ritual causada por doenças, o que os tornava em verdadeiros prestadores de serviço de saúde. Também eram chamados para resolverem questões legais, interpretar a vontade divina e uso de adivinhação. Então o sacerdote também adivinhava, tá? Tudo que eu trago tem fonte, referência bibliográfica, tá? Porque não era algo tirado da minha cabeça. Então, também praticavam adivinhação, ou seja, aí vem as perguntinhas, né? Será que praticar adivinhação é pecado? É complicado, né? Então, por isso que muitas pessoas aí que pegam a Bíblia como verdade absoluta têm certas dificuldades em explicar inúmeros textos, inúmeros questionamentos sobre algumas passagens, né? A legislação em Levítico torna o sacerdote um oficial de culto e um administrador de bens, né?
um administrador de bens. E aqui agora a legislação em Levítico torna o sacerdote oficial de culto e o administrador de bens do santuário. A legislação de Levítico substitui a antiga praxis na qual o chefe de família correspondia ou tinha uma autoridade especial no clã para oferecer culto e bênção. Deus escolheu a tribo de Levi para o serviço no tabernáculo. Isso está lá em Números 3, 1 ao 13, né, que fala lá que é a tribo que está sendo separada e etc e tal. Os descendentes de Levi, Gerson, Coate e Merari foram as 3 classes levíticas, cada um com as suas próprias funções. Arão, nomeado por Deus para o serviço sacerdotal, é do clã de Coate e recebe a tarefa de oferecer o culto sacrificial do Senhor. Somente aqueles, né, que pertenciam a essa família estavam autorizados a tocar naquilo que tinha a ver diretamente com o serviço do altar. O que isso significa, pessoal? Muitas pessoas pegam aí esses textos de Levítico para afirmar que os pastores, né, têm certa autoridade, certa autonomia para poder tocar em dízimos, para administrar ofertas, para poder fazer aí certos requisitos, né? Só que o texto bíblico, se você for pegar na ordem, na classe dos sacerdotes, né, os textos que se referem aos sacerdotes, só autorizavam esses indivíduos a realizar esses tipos de prática. Então, ou seja, nem o dízimo, nem ofertas, e muito menos votos e outras coisas, os pastores eram autorizados. Ou seja, o nome pastor nem sequer era tocado nessa questão de Israel. Nós não tínhamos designações a pastores aí, né, no meio do povo de Israel. Então, por isso, pessoal, que nós vemos que hoje os pastores aí, aquelas pessoas que pregam, que falam, que é o pastor, a autoridade máxima dentro da igreja, e muitos o enxergam dessa forma. Ou seja, é por isso que você vê que são coisas totalmente diferentes. São pessoas que não têm autonomia nenhuma de apresentar as práticas ou incentivar o povo a ter as práticas que eles têm hoje. Isso com base no próprio texto bíblico, tá? Os descendentes primogênitos de Arão tinham a função de sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes usavam roupas especiais e poderia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano no dia da expiação. Os outros descendentes de Levi formavam a classe dos levitas. Eles foram consagrados e dedicados ao serviço do culto. Os levitas não podiam lutar em guerra, nem ter propriedade privada, também não podiam cultivar a terra para obter seu próprio sustento e viviam de seu serviço no santuário onde eles recebiam dízimos de todo Israel. Ou seja, hoje os levitas são cantores, né, que as pessoas colocam, ou seja, onde que está nesses textos que os levitas eram cantores? Ou seja, eles não poderiam ter propriedade privada. Então, você que é levita, né, dentro da igreja, você não pode ter propriedade privada, não. Ou seja, você não pode ter casa, você não pode ter carro, você não pode ter propriedade nenhuma, tá? Isso com base nos textos bíblicos, tá? Você só poderia comer daquilo que você daquilo que vinha através do serviço que você realizava ali no templo. Ou seja, se uma pessoa oferecesse uma oferta, você teria que ali tirar a sua alimentação daquela oferta ali que era oferecida no templo, no altar. Lembrando que as ofertas não eram dinheiro, tá, pessoal? Eram alimentos, grãos, cereais, bois, ou seja, que eram degolados na hora, era feito um verdadeiro churrasco ali sagrado, e as pessoas pegavam e se alimentavam. Então os levitas eles só poderiam fazer isso. Ou seja, o camarada que era levita, ele não poderia fazer como muitos levitas do dia de hoje, não. Por aí você já vai vendo que tem muita coisa fora do que as pessoas colocam. O ambiente social. É possível observar através de Levítico o uso do santuário local, frequentado por famílias a quilômetros de distância, que era o local da celebração da colheita bem-sucedida. Quando os adoradores se aproximavam do santuário, entoavam hinos, enquanto ovelhas e cabras baliam antes de serem sacrificadas. O sacerdote, vestido de roupas coloridas, queimava incenso, enchendo o ar de aroma.
os animais mortos e queimados também exalam o cheiro por causa da fumaça desse churrasco sagrado. Então ou seja, quando você pega os altares daquela época, lá ele tinha uma grelha, ou seja, era uma verdadeira churrasqueira, só que tamanho maior, onde as carnes elas eram colocadas ali assadas, e por isso que o texto fala do cheiro agradável que subia às narinas do Senhor. Em vários textos bíblicos é falado sobre isso. Então era um verdadeiro churrasco sagrado, tá? Que era realizado ali, as pessoas comiam, ou seja, se fartava, apresentava aquilo perante o Senhor, não tinha nada a ver com apresentar dinheiro, como as pessoas colocam hoje, colocam um certo status sagrado nos altares das igrejas, só que na verdade igreja e altar são coisas totalmente distintas, separadas, tá? Não se tinha aí essa questão de altar dentro das igrejas, tá? O fato de uma divindade residir no templo exigia um reconhecimento desse espaço como sagrado. A escolha do local era determinada mediante oráculo para que a divindade pudesse designar um local sagrado. Os antigos acreditavam que certos locais haviam adquirido o status sagrado de portais pelos quais os deuses passavam. Dessa forma, o espaço era escolhido antes mesmo do templo ser construído. Toda a arquitetura do templo visava representar e preservar a santidade do local, geralmente por meio do estabelecimento de áreas sagradas, barreiras e locais com visão limitada. O motivo dessas limitações era para que nada de profano pudesse se aproximar, como também impedir os olhares curiosos tivessem vislumbre da imagem sagrada, exceto quando permitido. Então, toda essa designação do templo, da separação do local sagrado, já eram costumes antigos, ou seja, bem antes da escrita aí de Moisés, tá? Eu estou trazendo para vocês aqui, primeiro o contexto por detrás, para vocês entenderem o texto de Levítico 16, tá? Então, ou seja, se você for pegar essas designações do templo, do santuário, a questão de limitação do local sagrado que era colocado no tabernáculo ali, tudo isso já vinha lá dos povos antigos, tá? Ou seja, das lendas, dos folclores, dos mitos, das designações das construções dos templos, da crença que eles tinham através da questão da divindade, que se separava um local sagrado. Então não era nada novo, né? Ou seja, o autor bíblico não escreveu por inspiração, mas no caso, ou seja, foi apenas algo que já existia, ou seja, fizeram uso de fontes que já eram existentes para trazer a sua ideia, para trazer ali a sua escrita, né? Escrever ali, desenvolver a sua argumentação para descrever algo em relação ao povo de Israel. Às vezes, os complexos de templo também destacavam jardins como símbolos da fertilidade proporcionada pela divindade. A produção obtida nesses jardins do templo era usada em oferendas à divindade, da mesma maneira que os rebanhos de gado graúdo e miúdo do templo eram usados com objetivos sacrificiais. Os jardins eram regados com águas fecundas que fluíam dos templos. A ideia de 4 regatos que fluem do templo ou palácio para regar os 4 cantos da terra é representada graficamente em 2 lugares. No palácio do rei Zinri-Lin, construído em Mari no século XVIII a.C., há em uma das paredes um afresco com uma cena de inauguração. Em um dos painéis, 2 deusas seguram jarros e de cada um deles saem 4 córregos que seguem em diferentes direções, tá? Então, se você for pegar aqui, tudo tem referência, tá, pessoal? Tudo tem referência bibliográfica aqui para vocês pesquisarem. Então, o que acontece? Essa ideia de água que corre do templo é uma ideia até mesmo de Ezequiel. Lá eu esqueci o capítulo, acho que é capítulo 37, alguma coisa assim. Mas um dos capítulos de Ezequiel fala justamente dessas águas que corriam do templo. Então, ou seja, não era um conceito novo, mas se tinha o quê? Fontes existentes na época do qual os autores faziam uso para colocar dessa forma, ou seja, porque tudo eles queriam trazer para a religião, a religião, pessoal, de um Deus só, né? Ao invés de ser uma visão politeísta, a visão deles era monoteísta, né? Que é crer em um único Deus. Então, ou seja, eles traziam tudo para tentar explicar a divindade de Israel como a divindade verdadeira. Então, ou seja, não tinha nada novo. Pegavam-se fontes, ou seja, inscrições escritas, entalhes na pedra, para trazer isso como uma verdade absoluta para dentro dos textos. E as pessoas pegaram esses textos achando que eram
textos inspirados, mas na verdade apenas aí textos que foram tirados de outras fontes, né? Semelhantes, alguns aspectos foram tirados de outras fontes para trazer para o texto bíblico. Arqueólogos descobriram perto de Axur um templo que tinha muitas fileiras de covas de árvores no pátio. No Egito, um bosque sagrado era às vezes associado a um templo. Tanques artificiais, árvores e plantas exóticas, peixes e aves aquáticas, bem como produtos cultivados para atender às necessidades dos deuses, caracterizavam esses jardins do templo. Com frequência, o templo é associado às águas da vida que fluem de uma nascente interna do próprio prédio. Ou melhor, as pessoas consideravam que o templo incluía essa fonte ou que havia sido construído sobre ela. Então, ou seja, as fontes da água da vida. Olha só para você ver. Não tem algo semelhante com o texto bíblico? O motivo de essas nascentes existirem nos templos é que eram consideradas as águas primevas da criação, como Nu no Egito e Abisu na Mesopotâmia. O templo é dessa maneira estabelecido e fica em contato com águas primevas. Então, ou seja, tudo tem ali o seu fundo histórico, tudo tem ali o seu motivo de porquê de escrever daquela maneira. Então, ou seja, essa ideia de água que flui do templo, de água da vida, ou seja, contida até mesmo lá em Ezequiel, você pode esquecer isso aí. Tudo isso aí é fonte o quê? Da crença dos deuses das nações ali, tá? Ou seja, a visão politeísta que eles tinham, tiraram traços dessa visão politeísta para tentar inserir numa visão monoteísta, né? Cenário histórico, o livro de Levítico, embora só tenha recebido sua forma definitiva depois do exílio, tá? Então nós estamos falando de uma composição depois do exílio. Então não tem nada de 1200 e pouco lá, que muitos acreditam ser Moisés, não. Pode esquecer isso, tá? Ou seja, é depois do exílio. Contém elementos bem antigos, como as proibições alimentares no capítulo 11, as regras de pureza, capítulo 13 ao 15, cerimonial tardio do grande dia da expiação, capítulo 16, ou seja, que foi também uma inserção ali, sobrepõe uma concepção muito elaborada do pecado a um antigo rito de purificação. Os capítulos 17 e 26 formam um conjunto chamado Lei de Santidade, que inicialmente era separado do Pentateuco, ou seja, nem unido ali aos 5 livros era. Essa lei reúne elementos diversos, alguns dos quais podem remontar até a época nômade, como o capítulo 18, outros são ainda pré-exílicos, ou seja, pré ali entrar no período exílico, e outros mais recentes. Uma primeira coleção se formou em Jerusalém pouco antes do exílio, coleção esta que Ezequiel pode ter conhecido, com muitos contatos de linguagem e de conteúdo com a lei da santidade, mas essa só foi editada no decurso do exílio, antes de ser inserida no Pentateuco pelos redatores sacerdotais que a adaptaram ao resto do material que reuniram. Tá? Então tudo tem aí referência bibliográfica de onde extrair. Então, ou seja, é período exílio, tá? É depois do quê? Depois do exílio, tá? Então, ou seja, depois que o povo passou pelo exílio que começaram a escrever Levítico. Interessante isso, né? Muitas pessoas falam que é Moisés, e aí vem a perguntinha. Moisés, ele viveu lá do tempo que as pessoas colocam de 1200 e pouco até ali, no caso ali, 600, 400 anos de Cristo? Será que ele viveu aí esse tempo todo? Porque não tem registro nenhum dentro da Bíblia para falar disso. Será que ele viveu esse tempo todo? Por isso você já vai vendo, né, pessoal, que não tem nada de Moisés tenha escrevido isso aí, né? E sobre isso tem vários vídeos no meu canal, aí vocês podem pesquisar aí. O conjunto, os aspectos geográficos aqui, o conjunto do ritual de sacrifícios liga-se à estada no deserto e é colocado sob a autoridade de Moisés. Eles colocam dessa forma. Ao lado de certas regulamentações antigas, contém certo número de disposições tardias e recebeu sua forma definitiva somente após a volta do exílio, tá? Na sua forma atual, representa o código sacrificial do segundo templo. Sabe-se pouca coisa a respeito do ritual israelita da época nômade, e os textos antigos fornecem indicações apenas sobre o sacrifício pascual, que é de Êxodo 12. Então, o que acontece? O texto ali só recebeu a sua forma definitiva depois da volta do exílio. E o que acontece?
é um texto que ele tem característica do código sacrificial do segundo templo. Então nós estamos falando aí de um período, pessoal, da construção do segundo templo, lá para Ageu que fala aí dessa questão da construção do segundo templo, que vai acontecer e etc e tal. Nós estamos falando desse período aí, ó. Período depois do exílio, pessoal. Depois que o pessoal passou do exílio, foi escravo lá na Babilônia lá por mais de não sei quantos anos, 70 anos. Ou seja, depois disso que começou-se a se escrever o texto de Levítico. Olha só para você ver que interessante isso, né? As narrativas como textos rituais do Pentateuco fazem esse tipo de sacrifício remontar à época do deserto e até mesmo aos patriarcas. Na realidade, os testemunhos históricos mais antigos datam da época dos juízes. Parece que essa forma de sacrifício foi influenciada pelo ritual cananeu, o holocausto dos profetas de Baal semelhante ao de Elias, e que não é anterior à instalação das tribos. Dá-se valor expiatório ao holocausto na época antiga, é mais sacrifício de ação de graças, ou sacrifício para obter algum favor de Yahvé, tá? A expiação é o sacrifício pelo qual o homem que ofendeu a Deus, transgredido a aliança, pode voltar à graça. O animal oferecido em sacrifício, kippur, foi interpretado como resgate, koper, conforme Êxodo 30:12. No sacrifício de expiação, os ritos do sangue desempenham um papel primordial. Conhecida pelos assírios babilônicos e pelos cananeus, a expiação ligou-se aos fundamentos da lei israelita. Tá? Então também não é algo novo. Já é algo que vem lá dos babilônicos, assírios babilônicos e cananeus. Tá? Então, ou seja, é tudo copiado, pessoal. Os israelitas aí, os escritores, gostavam de copiar coisas daquela época. Tá? Então, ou seja, a escrita só veio depois ali do exílio. Então, ou seja, ó, é bem depois do que as pessoas colocam aí que Moisés tenha existido, tá? Se é que existiu também, né? Porque é outra coisa aí também. Época da passagem. O capítulo 16 encerra a enumeração das impurezas com o rito anual de expiação de todas. A redação combina dois rituais de espírito e épocas diferentes. Um sacrifício de expiação e o rito do envio do bode Azazel. Esse rito é de caráter arcaico, mas como no duplo ritual do capítulo 14, foi integrado em prescrições propriamente levíticas. Essa integração, longe de ser sinal de antiguidade, foi feita em uma época em que um desejo crescente de pureza ritual fez multiplicar os casos de impureza e fez legitimar toda sorte de ritos e purificação. A grande festa do dia dessas expiações não parece ser anterior ao exílio, pois nenhum texto antigo faz alusão a ela. Então esse texto de número 16 foi uma inserção, ou seja, também posterior, no texto que também não fazia parte não, tá? E vocês vão ver aqui que era esse livro considerado como Levítico, que as pessoas chamam de Levítico hoje, né, ou Vaikra, né, em hebraico, ou seja, ele não tem nada a ver, ou seja, com uma unidade conjunta. Tinha ali, ou seja, cada capítulo que tem hoje, tudo separadinho, até ver o capítulo 27 ali, se eu não me engano, ou seja, era tudo separado, tá? Tinha ali os capítulos 18, 19 separados, 16, ou seja, depois juntaram tudo e fizeram o livro. As pessoas esquecem que a Bíblia não tinha capítulo nem versículo, tá? Isso foi inserido aí em séculos recentes, tá? Porque na época era, ó, tudo escrito por extenso, tem vários vídeos meus aqui no meu canal, vocês podem ver como que era a escrita dos manuscritos naquela época. Não tinha versículo nem capítulo, tá? Então, ou seja, inseriam ali um texto ali, como que você ia saber que aquele texto não faria parte? A não ser que você ali começasse a estudar ali o estilo da linguagem daquela pessoa, ou seja, daquela escrita ali. Aí você começa a ver certas coisas que não são compatíveis com o restante das outras, dos outros textos. Os rituais executados nos sacrifícios impediam o caos cósmico e, desse modo, removiam o caos do próprio homem. O sacrifício desempenhava um papel importante, uma vez que oferecia alimento para os deuses. Pode-se dizer que era a provisão mais importante para manter a presença, o favor e o bom funcionamento do cosmos. Existia uma técnica hitita de oferenda em que o material apresentado tinha de ser destruído, no todo ou em parte, a fim de passá-lo para pretendido destinatário no mundo para humano. Dessa forma, líquidos eram derramados no chão, na mesa de oferendas ou no altar, pães eram partidos ou esfarelados, utensílios eram quebrados e animais eram mortos. No Oriente Próximo não havia revelação de que os deuses estavam satisfeitos. Na ausência dessa revelação, só restava às pessoas e aos sacerdotes deduzir o que poderia agradar ao Deus. Para que isso ocorresse, dependiam do seu conhecimento sobre o que poderia agradar a um rei. Os reis desejavam ser tratados com mais alto respeito,
serem reconhecidos por sua grandeza e receber todo tipo de agrado. Com isso, concluía-se que os deuses desejavam o mesmo tratamento, só que ainda mais. Então, o que acontecia? Ninguém tinha revelação de que o Deus estava ali satisfeito com aquele sacrifício. As pessoas deduziam através da imagem que elas tinham de um rei. Então elas associavam o rei a Deus, e ali, de acordo com que o rei ele ficava satisfeito com certos comportamentos, as pessoas imaginavam que esses mesmos comportamentos, essas mesmas ações, sacrifícios, ofertas, oblações, elas iriam satisfazer ali aquela divindade. Então, ou seja, ninguém tinha aí essa revelação, e ou seja, as pessoas que trouxeram isso foi o povo judeu aí, e ou seja, por que naquela época acontecia essas revelações e nos dias de hoje não acontece, sendo que é o mesmo Deus descrito pelos cristãos que eram os deuses lá dos judeus? Então por aí você já vê que tem muita coisa aí que é apenas fraude, né? Apenas lenda, folclore, mito, e não tem nenhuma comprovação ali verídica, né? Por aí nós vamos vendo. A estrutura geral de Levítico é simples e composta por coleções de leis. Eu quero que vocês prestem atenção nessa questão aqui agora. Então, ou seja, os capítulos 1 a 16 se encontram nas leis que dizem respeito à santidade de Deus. O significado de santidade em Levítico não tem uma definição única e simples. Santidade indica estar separado, quase à maneira de um tabu religioso elementar, sendo a afirmação de que Deus é tão diferente e distinto de Israel que ele não ousa se aproximar de Deus ou estar em sua presença, a não ser que passe por preparações e qualificações mais cuidadosas. Não é isso que acontece nos dias de hoje? As pessoas falam que a pessoa tem que ser santa, separar e etc e tal, e se a pessoa não andar conforme ali o que a igreja estabelece, o que os líderes religiosos estabelecem, essa pessoa ela é amaldiçoada e condenada por Deus. Não é isso que acontece? Então, pois é. Não mudou nada, tá, pessoal? Por outro lado, a santidade é um termo ético alusivo à justiça em conformidade com as exigências da Torá ou da lei. O tema santidade em Levítico tem um rico e variado e está relacionado aos termos limpo, tahor, impuro ou imundo, tamê. Esses termos não são, em primeira instância, termos relacionados a um julgamento moral e não são imbuídos de universalidade, tá? Então, o que isso quer dizer? Não são termos que possa condenar uma pessoa e muito menos ele inclui todos os povos, tá? Mas está restrito apenas a Israel. Há em Levítico uma série de instruções para a prática e a conduta do ofício sacerdotal. Os sacerdotes são encarregados de instruir Israel a não causar contaminação e purificar os santuários sempre que houver impureza. Os sacerdotes cuidam da santidade no culto, conforme os capítulos 1 e 16 de Levítico, e dizem respeito à terra prometida, capítulo 17 e 26. Levítico 16 dá atenção ao Yom Kippur, o dia da reconciliação judaica. O dia da expiação, o momento em que Israel é perdoado de seu pecado e é reconciliado com Deus. O processo para obter o perdão é transferência de culpa para um animal, que leva a culpa ou a impureza para longe, um processo no qual a culpa é tratada como tendo uma qualidade quase imaterial, tá? Quase material, aliás, né? Ou seja, então a culpa é tratada como se fosse um objeto, um material. As noções de puro e impuro estão relacionadas em Levítico com a cosmovisão sacerdotal, que parte da premissa que tudo tem o seu devido lugar no universo e na comunidade cultica de Israel. Por isso a pureza em Levítico está relacionada à noção de normalidade. Por exemplo, fontes alimentares que não atendem ao critério de normalidade são impuras e, portanto, inadequadas para o consumo humano. As definições de puro e impuro também são chamadas de kashrut ou regras kosher. Tais regras mantêm separação aplicadas à comida e a muitas outras coisas além da alimentação. Portanto, a legislação sacerdotal regulava toda a vida, a dieta, a higiene, a atividade social e o calendário, tá? Então o que acontece? Essas regrinhas que tem em Levítico eram para o povo de Israel. Muitos pastores hoje gostam de pegar esses textos para tentar trazer coisas para os dias de hoje, para colocar um medo no povo, para fazer as pessoas ofertarem, sacrificarem, etc e tal. Mas na verdade esses pastores até esqueceram de ler um pouco ali de Hebreus, né? Hebreus ele coloca abaixo toda essa questão sacrificial. E o próprio texto de Levítico, ele não dá margem para os outros povos não, tá? A pessoa tem que fazer parte do povo de Israel para poder ela praticar os sacrifícios que são ali orientados a se fazer, tá? Então são algumas peculiaridades que eu acho que os pastores, os líderes religiosos esquecem de informar para as pessoas, ou até mesmo não querem informar, né?
A tribo de Levi fornecia àqueles que estavam autorizados a desempenhar funções religiosas. Tanto Moisés quanto seu irmão Arão eram dessa tribo. Somente descendentes diretos de Arão poderiam atuar como sacerdotes ou poderiam se tornar um sumo sacerdote, tá? Então, só descendentes, só filhos ali de Arão. Os sacerdotes eram os únicos autorizados a oferecer sacrifícios e entrar no santuário. O sumo sacerdote poderia consultar Yahvé diretamente na nuvem por meio do Urim e Tumim. Quem não sabe o que é Urim e Tumim, você pode pesquisar no meu canal, ou seja, eram sortes, tá? As pessoas dependiam ali, ou seja, lançar uma pedrinha para saber se ela ia para a guerra ou não. Vocês podem pesquisar no meu canal, você vai saber o que é o Urim e Tumim, tá? Que eu tenho um vídeo sobre isso aí. Outros membros da tribo de Levi, que não eram do clã de Arão, tinham deveres fora do próprio santuário, desmontando e erguendo quando ele era movido. Os israelitas pertencentes às outras 11 tribos, porém, não podiam realizar rituais religiosos. Então, ou seja, somente os levitas, tá, pessoal? Só os levitas poderiam desempenhar as funções religiosas. Eu pergunto, um pastor brasileiro que não faz parte da tribo de Levi, ele pode desempenhar algumas das funções ali? São algumas perguntinhas aí que ficam sem resposta, né? O dia da expiação era o ápice do ano religioso dos israelitas, celebrado no dia 10 de Tisri, no 7º mês, no começo do ano civil. Ele sublinhava o seu caráter penitencial e purificador em um momento único vivido pela comunidade, tá? O ritual sem qualquer semelhança com outro ritual levítico. Perdão, pessoal. Ele sublinhava o seu caráter penitencial purificador em um momento único vivido pela comunidade, ritual sem qualquer semelhança com outro ritual levítico. O rito tinha como figura principal a pessoa do sumo sacerdote que agia em nome do povo. Depois de permanecer acordado a noite toda, o sacerdote se purificava e se vestia com vestes sagradas. Então, um touro e 2 bodes eram apresentados em frente ao tabernáculo. O touro era sacrificado pelo pecado do sumo sacerdote de sua casa. Em seguida, o sumo sacerdote, sozinho com o incensário cheio de carvões retirados do altar e 2 punhados de incenso aromático, entrava no Santo dos Santos. Quando a sala ficava cheia da fumaça do incenso, considerava-se que Deus havia aceitado a oferta, tá? Então, ou seja, dependia que o camarada fosse lá, fizesse bastante fumaça para poder Deus aceitar a oferta. Com o sangue do novilho, o sacerdote aspergia a arca e o propiciatório, ou seja, jogava ali o sangue em cima, né? Então, um bode era sacrificado em favor dos pecados do povo. O outro bode recebia pela imposição de mãos os pecados de todo o povo e era conduzido para o deserto e libertado, que era esse tal de Azazel aí, tá? O dia da expiação parece um ritual para purificação da preparação do santuário. Os sacerdotes e a comunidade cultica para a festa da colheita do outono, tá? Então era uma preparação para essa festa da colheita. As leis constituem parte principal da tradição, que tem interesse especial na organização do santuário, no sacrifício e nas ofertas, na pessoa e nas funções de Arão e de seus descendentes. Além dos textos legislativos ou institucionais, contém também partes narrativas que são desenvolvidas quando servem para exprimir o espírito legalista ou litúrgico que a anima. Ela gosta de computos e genealogias, seu vocabulário particular e seu estilo geralmente abstrato e redundante a tornam facilmente reconhecível. Essa tradição é dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, tá? Sacerdotes do Templo de Jerusalém, lembra? Depois do exílio, ou seja, na época do Segundo Templo e por aí se vai. Ela preservou elementos antigos, mas só se constitui durante o exílio e se impôs depois da repatriação, ou seja, depois do exílio, depois que o povo se restabeleceu na terra deles, tá? Nela se distinguem diversas camadas redacionais, principalmente a lei de santidade, ou seja, um escrito de base, e revisões que acrescentam muito aos 2 conjuntos primitivos. Por outro lado, é difícil decidir se essa tradição sacerdotal teve um tempo de existência independente como a obra literária ou se, e mais provavelmente, um ou diversos redatores representantes dessa tradição não inseriram seus elementos nas tradições já existentes e por um trabalho de edição não deram ao livro sua forma definitiva, tá? Então é difícil distinguir, ou seja, como que se deu a forma definitiva do livro. Então, ou seja, porque foram vários autores, tá? Foram vários, diversos redatores que representaram ali uma certa tradição. Israel foi tributário de seus vizinhos. Certas disposições do Código da Aliança e Deuteronômio
se reencontram com a estranha semelhança nos códigos da Mesopotâmia, nas coleções das leis assírias ou no código hitita. Esses contatos se explicam pela irradiação das legislações estrangeiras ou por um direito consuetudinário que se tornou em parte o bem comum do Antigo Oriente Próximo. Então, ou seja, todas essas leis eram baseadas aí conforme as leis que se tinham daquela época, tá? Assírias, babilônicas, cananeias e etc e tal, tá? Não devemos esquecer também dos contos sumérios, contos sumerianos, ou seja, que são bem mais antigos do que tudo isso, tá? Que podem ter sido aí os precursores, ou seja, que vem aí as pessoas adaptando outros textos, outras leis com base nesses textos sumerianos, tá? Peculiaridades, vamos lá, Azazel. Essa palavra aparece 4 vezes no Antigo Testamento, todas em Levítico, tá? Nós temos verso 8, 10 e 26, tá? Onde é descrito o ritual do dia da expiação. Depois que o sacerdote fizer expiação por si mesmo e por sua casa, ele tomará 2 bodes em nome de Israel. Um é para ser um sacrifício ao Senhor, o outro é para ser o bode expiatório, ou seja, o bode para Azazel. Em todas as 4 aparições dessa palavra, ela tem a preposição tonexada a ela. Esta palavra foi entendida e traduzida de várias maneiras. As versões da Septuaginta, Símaco, Teodosião e Vulgata entendem que representa a cabra que parte, considerando-a derivada de 2 palavras hebraicas, es, que é cabra, e azal, que é desligar. Ao associá-lo com a palavra árabe azala, banir, remover, foi traduzida como para remoção total, tá? Ou extirpar. Vocês vão ver que tem justamente essa questão aí, que algumas pessoas creem, né? A interpretação rabínica, entre os rabinos, né, considerou esta palavra para designar o local ou lugar para onde o bode foi enviado. Um deserto, um lugar solitário ou altura de onde o bode foi lançado. A possibilidade final é considerar essa palavra como designando um ser pessoal de modo a equilibrar a palavra Senhor. Dessa forma, Azazel poderia ser um espírito maligno. Aí tem várias descrições aí de Enoque, tá? Ou até mesmo o próprio diabo. Alguns colocam dessa forma. Logicamente, é antítese de Senhor. No entanto, as referências de Enoque a Azazel como um demônio são sem dúvida dependentes da própria interpretação do autor de Levítico 16 e Gênesis 6:4. Alguns que adotam essa referência demoníaca de Levítico 16 também consideram a passagem como de autoria tardia, tá? Ou documento sacerdotal, né? Ou endossado pelos sacerdotes, tá? Aí eu fui lá pesquisar essa questão, tá, pessoal? Dos conceitos judaicos. O que acontece? O Rumash, ele vai trazer o seguinte sobre Azazel. Pois Azazel, o nome simboliza forte e poderoso, é um elevado, penhasco, Rashi Sifrá. Depois de colocar a sorte na cabeça do bode, Arão deveria pronunciar as palavras uma oferta pelo pecado para Hashem, ou Senhor, consagrando-a formalmente como oferta pelo pecado nacional. Os Rachaim, observa que o bode é referido aqui e no versículo 21, antes da confissão como vivo. Depois que Arão pronuncia a confissão sobre ele, no entanto, ele não é mais chamado de vivo, embora demore algum tempo antes de morrer. A confissão teve o efeito de colocar todos os pecados do povo no bode, que então os levaria para o desolado Azazel. A presença de tal contaminação na cabra tornou-a espiritualmente morta, portanto foi chamada viva apenas antes da confissão de Arão. Então, ou seja, o pensamento judaico não era que esse Azazel ele era um demônio, mas um local onde se levava, né? Um deserto, um penhasco. Alan Uterman, tá? Ele diz o seguinte: Azazel, destino do bode expiatório que carregava os pecados de Israel para o deserto, no Yom Kippur. 2 bodes idênticos eram selecionados para o ritual. Um era escolhido por sorteio como oferenda a Deus e o outro era enviado a Azazel no deserto para ser lançado de um penhasco. O sumo sacerdote recitava para o povo uma confissão de pecados sobre a cabeça do bode expiatório e uma linha escarlate era enrolada, parte em volta de seus chifres, parte em volta de uma rocha no topo do penhasco. Quando o bode caía, a linha tornava-se branca, indicando que os pecados do povo haviam sido perdoados. Embora a palavra Azazel possa se referir a um lugar ou ao bode, também foi explicada como sendo o nome de um demônio. Os pecados de Israel estariam, pois, sendo devolvidos à sua fonte de impureza. Os cabalistas viam no bode um suborno às forças do mal, para que Satã não acusasse Israel e, ao contrário, falasse em sua defesa. Azazel também é o nome de um anjo caído. Então, olha só para você ver. Se as pessoas pegar esse texto como, no caso, um demônio,
nós vamos ter algumas problemáticas aí. Porque aí você vai assumir algumas coisinhas no texto que não são ditas. E tinha toda uma mística por detrás, tá? Essa informação aqui é do Dicionário Judaico de Lendas e Tradições. Então tudo isso está dentro de uma lenda, tá, pessoal? Lenda e de uma tradição, tá? Ou seja, folclore. Não é algo verídico, literal que tenha acontecido, mas um folclore, uma crença que existia. Então, alguns acreditavam que colocava-se ali um fio escarlate e ele se tornava branco quando o bode morria, e isso designava que a oferta tinha sido ali aprovada pelo Senhor. Outros acreditavam que esse bode ele era um suborno aos demônios, ou um suborno para as forças do mal, né? Para que Satã não acusasse Israel. Então tudo isso está dentro da crença, da lenda. Ou seja, tudo isso seria assumido por aqueles que defendem essa posição de Azazel como um ser demoníaco, né? E ainda tem outras interpretações que vocês vão ver aqui ainda. O ritual de Yom Kippur comportava a purificação do tabernáculo e de tudo o que havia nele. O altar para eliminar as impurezas que o contaminaram, pois o templo, estando no meio da congregação, impregnava-se das impurezas de todo o povo, transmitida por ele quando expiava, por meio das oferendas do sacrifício, as faltas cometidas. Assim, esta operação era necessária. Um segundo ato fazia-se para expiar as faltas do sacerdote, de sua família e da comunidade israelita. Arão transmitiu os pecados e delitos da congregação ao cabrito expiatório por intermédio da Shemitah, que é pôr a mão sobre o animal, tá? Então isso é chamado de Shemitah, né? Ou Shemitah. Após o qual o animal era conduzido ao deserto e jogado de sobre um monte forte e duro, que é chamado de Azazel. O ritual dos dois cabritos tem uma analogia com o da purificação do leproso, em que um passarinho era sacrificado e o outro, concentrando o mal do leproso, era solto para que o levasse consigo. Rashi, né, que é o comentarista judeu, também interpreta o nome Azazel não como demônio, crença da grande parte dos líderes religiosos. Olha o que Rashi vai trazer. Ó. Azazel trata-se de uma montanha forte e dura, com um penhasco alto, como diz a Torá. Uma torre íngreme, que é Eretz Gezerá, que significa uma terra com um precipício. Tá? Aí ele traz as referências. Sifrá, Torá, Kohanim, 16, 18 e Yomá, de 67b. Tá? Então, ou seja, Rashi também não vê aí como um demônio, como colocam principalmente os adventistas, tá? Autoria do texto. Último verso de Levítico, do livro de Levítico, tá? 27, do capítulo 27, 34, versículo 34, dá ao livro o cenário histórico e geográfico no Sinai durante a estada de Israel no deserto. Embora Levítico seja um catálogo de regras e regulamentos, ele é enquadrado como parte da narrativa do Sinai. A frase Yahvé disse a Moisés aparece 34 vezes no livro e contextualiza as leis como eventos narrativos e não com itens de uma lista ou coletânea. Ainda que o livro de Levítico contenha várias coleções de leis religiosas, pistas estruturais internas indicam que as suas seções eram unidades independentes, tá? Então, ou seja, era tudo separado, como eu disse antes de se unirem em Levítico. A seção de leis sobre o sacrifício tem uma introdução, capítulo 1, verso 1, e uma conclusão estereotipada. Este é o ensinamento Torá sobre, conforme Levítico 7, 37, 38. Essa conclusão é utilizada também em Levítico em várias partes, tá, pessoal? E tudo tá aqui, tá? Se você quiser adquirir esse material, você pode entrar em contato comigo. Todos os meus materiais do meu canal aqui são vendidos. Você pode adquirir esses materiais entrando em contato comigo, tá? A expressão ausente em Levítico 8 ao 10 permite concluir que esse texto é uma inserção. O código de santidade também é caracterizado pelo uso de fórmulas resumidas que concluem cada subseção, tá? Então, ou seja, o código de santidade está ligado também a vários textos aqui, tá bom? Um exame atento da linguagem, estilo e contexto sociológico presumido das leis sugere que, em sua forma atual, eles são do período exílico ou posterior, dada sua afinidade com outros livros da Bíblia hebraica, especialmente Ezequiel, Esdras e Crônicas, tá? Então, tudo isso são características encontradas dentro do texto de Levítico. É certo ainda que há tradições em muitas leis levíticas que podem recuar até o período pré-monárquico, tá? Então, do período de reis ali, tá? Antes dos reis ali. Algumas leis são análogas aos primeiros materiais legais da Mesopotâmia,
porém sua forma final é sacerdotal. Então tudo isso daqui que eu estou dizendo, ou seja, demonstra que o livro não era esse Levítico que a gente tem hoje, era tudo separado, tinha as partes ali, foram feitas inserções, ou seja, os autores foram escrevendo, foram inserindo, ou seja, que é, no caso, uma forma final que é sacerdotal, ou seja, endossado pelos sacerdotes, tá? Tudo com objetivo para, ou seja, colocar o povo, ó, no cabresco, tá? Forma. O que nós temos aqui? Levítico 16:8. Nós temos aqui: Arão lançará a sorte sobre os dois bodes, uma pelo Senhor e a outra pelo bode emissário, Azazel. Venatan, Aharon, Al-Shenei, Haseirim, Goralot, Goral Ehad la Adonai, Vegoral Ehad la Azazel. Então, ou seja, essa narração. No grego nós temos Kai Epitesei Haron, Epitus Dio Kimaros, Kleron, Rinato, Curio, Kai Kleron, Rinato, Apopompaion. Que no caso aqui nós temos as traduções do hebraico: e colocará Arão sobre os dois de os bodes sorteios, sorteio um para Iavé e sorteio outro para Azazel. No caso do grego, da Septuaginta, e colocar sobre Arão, sobre os dois cabritos, um lote, o Senhor, e um lote, o que leva embora, tá? No hebraico, os seguintes léxicos dão as mais variadas traduções para o vocábulo lá Azazel, ou Azazel: remoção inteira, remove, do deserto assombrado pelo espírito, um anjo caído, estando atrasado, usado no ritual do dia da expiação, remoção total do pecado e da culpa dos lugares sagrados para o deserto nas costas do bode, símbolo de perdão total, demônio do deserto, tá? Isso conforme vários léxicos que foram consultados, tá, pessoal? Cada léxico aqui, cada numeração dessa daqui traz um léxico aqui para vocês pesquisarem. No grego, nós temos as expressões aqui: Quimaron, que é cabrito jovem, tá? No verso 26, a expressão apopopaion, que é, no caso, levando embora, conforme o verso 8 e 10. O texto de Levítico 16 procura explicar como era realizado o dia de expiar os pecados do povo por meio do ritual que envolvia o sumo sacerdócio. O sumo sacerdote representava um animal para o Senhor e o outro para ser solto no deserto. Se o texto se refere a um demônio, como afirmam alguns, então quer dizer que um demônio recebia a oferta? Será que um demônio recebia a oferta, já que as pessoas falam que era um bode para o Azazel? Então quer dizer que um demônio pode receber uma oferta? Se esse demônio recebeu a oferta pelo pecado, como afirmam a grande parte dos líderes religiosos, então esse demônio tem poder para expiar pecados? Será que esse demônio tem poder para expiar pecados, conforme alguns aí colocam? É apenas algumas perguntinhas para serem respondidas aí, tá? Algumas interpretações surgiram baseadas nessa expressão, tá? Nós temos aí: Azazel é um nome próprio ou epíteto de um demônio, ou seja, a posição defendida pela maioria dos religiosos fundamentalistas, tá? Azazel faz referência à ação do bode de ir, que é ex-azer, mais azer, que é bode que vai. As traduções da Septuaginta e da Vulgata para a palavra Azazel, que são respectivamente apopopaion, que e caper emissários, transmitem essa ideia, né, de ir embora. Daí surgiu a terminologia bode emissário, aquele que vai embora, o bode que leva, né? Ou está ligado também a uma designação geográfica, um local para onde o bode é enviado, conforme a maioria das fontes judaicas ou rabinas, tá? Rabínicas. É um termo técnico que significa extirpação inteira ou eliminação. Também tem esse viés de interpretação. Se Azazel é o nome de um demônio, então o texto afirma que os demônios têm a capacidade de levar os pecados do povo, já que o próprio verso 10 do capítulo 16 de Levítico, tá, o próprio contexto ali, ele vai falar o seguinte: mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação. Então, eu vou ler de novo. O bode sobre o qual cair a sorte para o bode emissário, que é ou seja, Azazel, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. O texto afirma que esse bode seria lacafer, que é para expiar o pecado do povo.
o que daria o poder a um demônio para espiar pecados, tá? Essa ideia de Azazel como um demônio encontra paralelo em textos considerados pelos cristãos como apócrifos. Eu tenho esses textos, vou ler aqui, mas vou dar um pause para vocês entenderem. Então, uma vez que as pessoas afirmem, como os adventistas e muitos líderes fundamentalistas, que esse Azazel se refere a um demônio, então quer dizer que um demônio tem poder para espiar pecados. E aí, tem? Um demônio tem poder para espiar pecados? Será que tem, pessoal? Será que um espírito maligno ele tem poder para espiar pecados? Porque a Bíblia apresenta que o único que pode fazer isso é o Senhor. Então, ou seja, por aí você já vê que o pensamento desses líderes é um pensamento equivocado. Tá? O próprio verso 10 afirma isso. Então, como escapar dessa problemática agora? Ou seja, nos textos apócrifos, nós temos as seguintes designações aqui, ó. Enoque. Primeiro Enoque 8:1 e 2 vai falar assim: Azazel ensinou aos homens a fazer espadas, facas, escudos e pegados, e divulgaram-lhes os metais da terra e a arte de trabalhar com eles, pulseiras e ornamentos, e uso de antimônio, e o embelezamento das pálpebras e todos os tipos de pedras caras e todas as tinturas para colorir. E surgiram muita falta de Deus, e eles cometeram fornicação, e foram desviados, e se tornaram corrompidos em todos os seus caminhos, tá? Que aí é onde o texto que dá ali a origem aos Nefilim, né, com base nesse texto de Enoque. Enoque 10, 3 e 4 vai falar assim, ó: e agora o instrui que ele pode escapar e sua semente pode ser preservada para todas as gerações do mundo. E, novamente o Senhor disse a Rafael: Azazel, e o lançaste na escuridão, e faça uma abertura no deserto que fica em Dudael, e o lançou. Aí nós temos também 13, 1 ao 3, vai falar: Enoque foi e disse a Azazel: você não terá paz, uma sentença severa foi contra você para colocar-te em laços, e por aí se vai. E também Enoque 54, 2 ao 4. Então são os textos que traz. Nós temos também, nesse texto, Azazel é apresentado como um anjo caído que desencaminhou muitos e que receberá uma sentença de condenação. Nós temos também no Apocalipse de Abraão, capítulo 13, 4 ao 9, ou seja, nesse texto também, nós temos aqui também, vou até sublinhar para vocês verem aqui, pessoal, que às vezes o pessoal acha que é invenção, né? Mas olha aqui, olha o que vai falar no Apocalipse de Abraão 13, 4 ao 9. Falou-me então o animal impuro: o que fazes tu, Abraão, nessas alturas sagradas, onde não se come nem se bebe, onde não existe alimento humano algum, onde, porém, aqueles anjos destroem cada coisa pelo fogo, e a ti mesmo hão de queimar? Abandona o homem que está contigo e foge, porque se ascenderes às alturas ali, eles te aniquilarão. Então eu ouvi a voz daquela ave e falei ao anjo: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: isto é impiedade, isto é Azazel. Então ele disse ao pássaro: sobre ti caiu o opróbrio, Azazel, pois a parte de Abraão está no céu e a tua, porém, está na terra. Então, ou seja, tudo interpretação também dos autores aí. Se os cristãos não fazem uso de livros que eles consideram apócrifos, ocultos, e que dizem que são textos espúrios, por que então tomaram uma interpretação desse texto com base neles? Ou seja, porque se a crença em Azazel é a crença de que ele seja um demônio, como muitos líderes fundamentalistas cristãos aí, judaicos, colocam, ou seja, esses textos ocultos apócrifos também não seriam textos aí que são textos errados para se tomar essa interpretação? Porque uma vez que os textos sejam considerados apócrifos e têm que ser descartados, por que muitos cristãos fazem uso deles? Não seriam os cristãos praticantes de livros apócrifos? Não seriam? Com base na interpretação de Azazel como demônio? Isso não os torna os ensinos desses livros como inspirados por Deus como as demais escrituras, uma vez que sejam tomados como regra de fé e conduta, como muitos líderes religiosos colocam? Azazel como um lugar geográfico atestado em fontes judaicas, inclusive interpretado dessa forma por Rashi, comentarista judaico de expressão entre a tradição. Alguns interpretam Azazel como símbolo de Cristo, tá? Tem essa interpretação também, uma vez que a Septuaginta e a Vulgata trazem a expressão equivalente a bode emissário, aquele que leva. E segundo alguns é uma tipologia de Cristo levando os pecados do povo em estágios diferentes, tá? Então nós temos algumas fontes aqui, alguns materiais, tá? Que trazem isso. Porém, no momento da escrita de Levítico, o autor nem mesmo possuía a ideia de Messias, e o próprio livro de Levítico é escrito sob uma ótica sacerdotal, o que implica no autor querer descrever as peculiaridades sobre os rituais adotados em Israel para suas cerimônias rituais. Então não tinha nada a ver com Cristo, com Messias, como muitos também colocam dessa forma aí.
O termo técnico como extirpação ou eliminação, de certa forma, insere o bode no contexto de sacrifício, no qual um dos temas era a morte dos animais envolvidos na consagração à divindade, tá? Então tem isso também. O esboço de Levítico é narrado da seguinte maneira. Nós temos a palavra de como deve se portar no santuário, verso 1 e 2, orientações de como deve ser feita a escolha dos animais, aliás, os utensílios materiais em que se deve entrar no santuário, verso 3 e 4, orientações de como deve ser feita a escolha dos animais e detalhes do sacrifício em relação aos mesmos, versos 5 e 11, preparação do incenso, aspersão do sangue e expiação do povo por meio do ritual orientado pelo Senhor, verso 12 e 16, proibições de entrar no santuário de qualquer maneira, ou seja, verso 17 e 19, a transferência dos pecados para o bode que é enviado ao deserto, verso 20 e 22, ritual de purificação após tocar nos animais separados para o sacrifício, verso 23 e 28, e as orientações das cerimônias como estatuto a ser observado pelas gerações, conforme o verso 29 ao 34. O conceito de Levítico. O texto demonstra como o pecado pode influenciar e contaminar a vida das pessoas que estão diante da divindade. Por esse motivo, aqueles que se chegam à divindade são orientados a manter a separação ou santidade em prol de não serem eliminados do meio do povo de Deus. O texto trata do conceito de sacrifício, mostrando que todo aquele que se torna parte do povo divino deverá ter algo a oferecer, que nesse caso aqui uma vida de santidade ou separação dos costumes e ações das demais nações que estão ao redor. Israel, descrito aqui, está em uma terra que possui diversos povos e cada um com a sua forma, cultura e religião, que são distintos do culto oferecido pelo Deus de Israel. O uso do termo em outras partes da Bíblia. Essa palavra Azazel não se encontra em nenhum local do texto hebraico, a não ser no texto de Levítico 16, nos versos 8, 10 e 26, tá? Opinião dos estudiosos. A Baraita, né, que é uma parte ali da Mishnah, tá? Aparentemente interpretando Azazel como áspero e ele de Deus, entende que se refere ao penhasco acidentado e áspero da montanha de onde a cabra foi derrubada. Gesênios, que é um grande hebraísta também, tá? Também pensou que o termo se referia ao objeto e corrigiu o nome para remoção total, teoricamente, o nome de um demônio. No entanto, nem este demônio, nem a raiz, que é trazida como Azel, né, são atestados, tá? Es também significa genericamente cabra, e Azal significa ter ido embora, esgotado ou esgotado em a contração, pode significar simplesmente a cabra que é gasta, tá? Então também tem essa interpretação. Ida Zatelli sugeriu que o ritual hebraico é paralelo à prática pagã de enviar um bode expiatório ao deserto por ocasião de um casamento real, encontrado em 2 textos rituais nos arquivos de Eblá, tá? Século 24 a.C. Uma cabra com uma pulseira de prata pendurada no pescoço foi levada para o deserto de Aline pela comunidade. Não há menção de um Azazel, tá? Então, ou seja, tudo é retirado de rituais, de culturas, povos que hoje são considerados como pagãos, ou seja, que nada mais eram, que o termo pagão, se você for pesquisar, significa aí povos do campo. Então, ou seja, os povos do campo que tinham essas culturas, os israelitas, ou seja, o povo judeu, extraiu certas características dessas narrativas, dessas culturas, absorveram isso e trouxeram para a religião monoteísta. E as pessoas hoje pegam isso achando que isso é uma verdade absoluta. E sobre questão de demônios, se demônios realmente existem, eu tenho vídeos aqui no meu canal dessa questão dos demônios, tá? O que eram realmente os demônios que as pessoas colocam nos dias de hoje. Tem vários vídeos no meu canal que eu explico essa questão de demônio, tá? Explico tudo isso aí. Ou seja, não tem nada a ver com o que as pessoas colocam nos dias de hoje. Então as pessoas pegam isso como verdade absoluta, achando que isso é algo realmente ali que deve ser observado a ferro e fogo, e aonde acontecem os equívocos que muitos colocam como aí nos dias de hoje, que este termo seja um demônio, que nós vimos aqui que não tem nada a ver com demônio nenhum, tá? Então fica esse vídeo de hoje. Eu agradeço vocês por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Pessoal, não deixa de curtir, comentar no vídeo, deixa aí dicas para esse vídeo, qual que é a sua opinião, o que você achou desse conteúdo. E pessoal, compartilha também para outras pessoas e se inscreva aí no canal, pessoal. Se inscreva no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês por terem permanecido comigo até o final. Desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.